Sistema Formação continua aqui na Carreta Agro pelo Brasil, no nosso estúdio de podcast. E já vou começar com uma pergunta, viu? Você sabia que agora o Senar está ensinando moda? Você está pensando em corte, costura, desfile? Nada nos impede, mas ainda não. É outro tipo de moda que nós estamos ensinando, né, Lucas? Seja Sim, bem-vindo mais uma vez, Lucas Garcia, nosso gerente educacional. obrigado. Obrigado a todos. Abraço. Que tipo de moda que nós estamos ensinando? Rapaz, é moda de viola. Moda de Moda de viola. viola. A gente passou a implantar do final de 2024 para esse ano um curso de viola caipira, novidade, um braço de cultura que o Senar passou a implantar para que a gente também atenda esse tipo de atendimento. Tá aqui na nossa playlist, né, da Expo Grande, na Carreta Agro pelo Brasil. A gente falou com você mesmo, né, eu, a Laura, e você falando de todo o pensamento pedagógico, educacional do Sinar, formação profissional rural, promoção social, os Perfeito. nossos programas e projetos especiais, todo esse leque amplo que nós temos do Senar, mas ainda tinha um braço, uma vertente que estava meio adormecida no Senar MS, Isso. que agora nós demos uma cutucada e despertamos. Opa! E é uma grata satisfação conseguir atender esse segmento, né? Conseguir propor ações para esse segmento, porque cultura está muito relacionado com a identidade do povo, né? Com a identidade sul-mato-grossense. Então, nada mais pertinente, mais conveniente que também, por meio da nossa abordagem do Senar que atende o agro, levar em consideração e atender o nosso público com ações orientadas à cultura e à música, nesse caso do curso de viola caipira. Com certeza. E lá no começo, quando eu fiz aquela gracinha, né? Estamos ensinando moda, corte, costura. Corte e costura nós temos. Temos também, temos também. Temos. Corte, Inclusive, costura e modelagem de peças. modelagem de peça, nós temos esse curso, né? Mas a moda de grife, assim, né? Do desfile. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Nada Vamos, impede a população do campo de aprender isso também, mas nós estamos falando da moda de viola e desse braço cultural que foi aí ativado recentemente aqui pelo Senar MS. E Lucas, quando a gente fala dos nossos cursos, de todo o nosso pensamento educacional, a gente fala muito da qualidade de vida, né, e de dar perspectivas para essa população do campo. Perfeito. O homem do campo, que é apaixonado pela música sertaneja, apaixonado pela moda de viola, você leva também, né, um pouco Sim, do orgulho, da cultura para ele e dessa sensação de pertencimento quando você ensina ele a tocar música que ele sim. tanto gosta, que ele tanto ouve. São três grandes atendimentos que nós fazemos quando a gente emplaca e implanta um curso de viola caipira, por exemplo, Uhum. né? O primeiro é essa questão de identidade cultural. Quando você valoriza isso, quando você traz à tona esse conhecimento, você permite para a população um senso de pertencimento significativo. Então, isso já é um ganho. O segundo ganho é não perder o histórico e as boas canções, as boas modas de viola que foram desenvolvidas, foram criadas ao longo da nossa trajetória e que foram influenciando artistas que hoje estão no top 10 das nossas paradas aí. Sim. E um terceiro fator agregador é que sim, essa pessoa, ao desenvolver a técnica com o instrumento musical, ela pode observar isso como carreira, como trajetória profissional. Embora talvez na nossa sociedade o contexto de profissão musical talvez não esteja tão disseminada, né? Talvez a gente olhe muito para o grande artista que lota, né, shows aí. O ensino da música, a pesquisa em música, a trajetória acadêmica em música também é uma possibilidade de carreira. Então o Senar consegue entregar perspectiva com essas três abordagens por meio de um programa novo que a gente implantou. Claro que a gente está falando aqui desse curso de viola caipira, que por si só é chamativo, né? As aulas voltadas à música, os cursos, né, ligados à música realmente são muito chamativos. E quando a gente fala de viola caipira e população do campo, uma coisa complementa a outra. Mas nós estamos falando da ativação de um braço cultural do Senar. Sim, Estamos começando aí pela viola caipira, mas nós temos planos promissores aí também, né, temos. Lucas? Não só esse instrumento, existe uma intenção, um propósito nosso de alcançar outros instrumentos musicais. Também já estamos em vias de trabalhar no credenciamento no que se refere às danças típicas dessa região de fronteira, que também tem um apelo à identidade cultural Nós sul-mato-grossense. vamos ensinar chamamé, cara. Rapaz, daqui a pouco chega. Eu vou ser aluno, porque Ó. então, tanto o lado musical orientado às questões instrumentais e técnicas de instrumentos musicais, quanto dança, além do curso de faixas pantaneiras, que é um curso de promoção social que também tem o apelo cultural, eles entregam para a nossa sociedade esse braço que
estava um pouco tímido, mas que tem um arrojo, um potencial muito grande. Por conta justamente disso que você mencionou, ele chama a nossa atenção, né? Hum. Então, sim, está no nosso escopo outras propostas, né? A gente não quer dar tanto spoiler agora, mas tem desenhos para o futuro. É muito importante, né, essa ativação desse braço cultural, porque algo que a gente vem falando constantemente aqui, em determinadas temáticas que a gente está fazendo aqui, nos variados papos que a gente bate aqui no nosso estúdio de podcast, essa questão, né, do merecimento, né, que a população do campo não se diferencia em nada na questão de poder ter o direito do acesso às oportunidades, não se diferencia em nada da população da cidade. E o Senar está aí para encurtar as distâncias, chegar onde poucos ou quase ninguém Sim. chega e levar a oportunidade de cultura é muito importante, é um direito daquela população. Sim, Às vezes está distante, às vezes está sem sinal, às vezes a logística é ruim, mas a gente chega lá, porque eles merecem também ter sim, acesso à cultura. tem. Essas abordagens, elas são irrestritas, elas precisam alcançar os 4 cantos do nosso estado, e nada mais justo que para o Senar, que já tem essa capilaridade, também entregar essa abordagem. A gente sabe que nos grandes centros urbanos já tem algumas ofertas Sim, consolidadas, outros players aí significativos de abordagens culturais. Mas a gente também observou, né, e isso vem muito da leitura da nossa superintendência e presidência ao visitar as nossas localidades, que existem ramificações que precisam de um ataque, no bom sentido, né, sim. de uma oferta mais substancial. E cultura está dentro desse cenário. Com certeza, isso é muito importante, porque muitas vezes, né, o público em geral assim não entende a realidade, né, do homem do campo, não Sim. entende a vida que ele leva. Pode parecer simples, chucra para alguns, Uhum. mas é a vida que ele leva, é a vida que ele Sim. escolheu levar e é assim que o nosso agro funciona, o nosso campo funciona. E nessa, nesse ritmo de vida, nesse estilo de vida, cabe ali você aprender uma questão Claro. cultural, né. Uhum. Muitas vezes é o pai daquele produtor que tocava viola, o Sim. avô, e por coisa da vida ele não teve oportunidade, sempre viu, né, o tio, o pai, o avô, mais uma vez, usando a faixa pantaneira. Queria Sim. aprender a fazer, mas não consegue, não teve acesso, a gente chega lá, né, Sim. pra trazer lembrança, memória afetiva, ou reativar aquele afeto pelo local, pela terra. Isso transcende todo tipo de pensamento, né, Lucas? Perfeito, é É, um excelente comentário. A busca por esse tipo de título, ele gira em torno de vários motivos, né? Desde as questões vinculadas à memória afetiva, então a gente já teve aluna em uma de nossas turmas piloto que chegou com a viola do avô. Falou assim: olha, sim. não, por questão de honra, eu tenho que aprender a tocar esse trem. E desencantou, né, começou a fazer a sua trajetória de aprendizado no instrumento conosco. Mas a gente tem também jovens ali de 16, 17 anos que quer ser músico, que quer formar uma dupla, mas quer aprender do jeito certo, Aham. né, porque felizmente e infelizmente a internet tem muito conteúdo. Então fazer a curadoria com uma entrega técnica, sistematizada, metodologicamente correta, hoje em dia também se tornou um desafio pela Sim. abundância do material que se tem na internet. E o Senar se preocupa, organiza e faz essa entrega de maneira primorosa, justamente para dar essa condição dessa pessoa sair de um estado inicial e ter a segurança para o seu instrumento, no caso da viola caipira. A gente viu algumas imagens das turmas piloto de viola caipira que já aconteceram e, assim, é bem heterogêneo, né. Sim, Tem a senhorinha lá que tá aprendendo a violinha dela e tem o gurizão também ali que é, tá começando, né. é, Junta todo mundo também nesse tipo junta de todo curso, mundo. né. E isso é bom no braço cultura, porque essa heterogeneidade traduz o que é a nossa sociedade. A nossa sociedade é heterogênea mesmo, né. Sim, Você vai ter esse garotão que está esmirilhando ali na viola, porque quer desenvolver a sua carreira, e você vai ter essa senhora, né, que tem um apelo afetivo por estar com aquele instrumento e quer aprender a tocar. Então isso faz parte do nosso trabalho, não só no braço cultural, mas que emerge de maneira muito clara no braço cultural. E pensando nisso que a gente criou esse programa, é um programa robusto, né, que tem ali meses de duração, entre 3 a 4 não meses é de fácil tocar conclusão, viola caipira. não é fácil. Na verdade, toda a técnica que demanda um pouquinho de disciplina tem o seu desafio, mas é plenamente possível, né. Alguns requisitos são necessários, como qualquer outro instrumento musical, ser alfabetizado, ter o seu instrumento, porque é importante que a pessoa treine em casa para poder desenvolver a sua técnica, né, e que preferencialmente tenha
gosto pela música e paixão pela música. Eu também sou suspeito para falar Sim. de música, né? Eu gosto de instrumentos musicais. É que a minha área é um som mais pesado, eu gosto de É guitarra. uma viola um pouquinho É diferente, uma né? viola um pouquinho diferente, mas por ter o encanto à música, observamos, né, e entendemos que existe esse caminho que a gente pode pavimentar, consolidar e atender melhor o nosso público. E isso, agrega uma vontade nossa do Senar também. Pode ser uma utopia que a gente chegue a 100%, né, mas é oportunizar, com perdão da redundância, oportunizar oportunidades Sim, à população do campo, né, porque a gente está lá ensinando o cara a plantar o alface, né, aham, ensinando a horticultura, a gente ensina o artesanato, sim, sendo bem simplista aqui, a gente ensina o artesanato, a gente leva a saúde, a população do campo perfeito. obviamente merece, a gente leva os programas especiais, a gente ensina empreendedorismo, e no Uhum. tempo livre, se o cara quer aprender uma viola, quer aprender uma dança, o Senai vai estar lá também. Maravilhoso, exatamente, faz parte do contexto de desenvolvimento humano, É. né? O nosso desenvolvimento ele não conta exclusivamente com técnica produtiva, né? Com empreendedorismo. São importantes, são fundamentais, sobretudo no mundo que tem o cenário do mundo do mercado de trabalho sendo transformado a cada semana que passa. Mas é importante que a gente se atenha também, que a gente preste atenção também na nossa identidade cultural, na nossa capacidade de preservar e expandir a memória e a identidade do nosso povo por meio da música. E, por que não, desenvolver profissionais de música por meio do Sim. ensino desse instrumento, que é tão identitário para a gente. Com certeza. E claro, né, a gente está iniciando esse braço cultural, e como tudo que o Senar faz, a gente tem turmas piloto, Exato, para ver as possíveis fraquezas, exato. consertar alguns erros que podem acontecer quando algo está começando. Mas a galera falou: olha só, eu vi aqueles dois caboclos conversando ali, que tá tendo aula de Uhum, viola, estão querendo até me ensinar a dançar. Se eu uhum. já fiquei interessado, bate lá no Sindicato Rural do município e já demonstra vontade, né? Perfeito. Pode procurar o seu contato do Mobilizador. mobilizador, do presidente do sindicato rural, que tem muita interação com o seu município, para manifestar o seu interesse, né? A gente, obviamente, por estar em fase piloto, né? E o que é uma fase piloto? A gente testa, vê uma carga horária, uma estrutura metodológica, para acertar e garantir que a entrega seja plena e sempre muito qualitativa. Mas ele pode manifestar o seu interesse, que o sindicato rural, por sua vez, vai acionar o Senar para a gente compor turmas, para a gente pensar numa estratégia, para a gente agendar uma data e cada vez mais, gradativamente, atendendo o nosso estado. E aliado a esse braço cultural, podemos até lançar um desafio aqui, né, Lucas? Ano que vem a gente volta na carreta, vou tocar um chamamé na viola e você dança aí pra gente. Rapaz, talvez dançar não seja possível, mas o chamamé eu aceito o desafio, você na viola e eu na guitarra. É, com certeza, vou fazer uma dupla. Opa, Curso de canto não tem ainda, né? ainda não, Mas vamos ficar só mas no instrumental então. Por enquanto. por enquanto só no instrumental. Lucas, cara, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Falar da educação, que é um dos braços muito importantes que nós temos no Senar, é prazeroso para a gente que Sim, vive isso, para a gente que está em contato com o nosso atendido, mas é importante mostrar para a população também como a gente atua, como a gente trabalha e como a gente tem esse gosto, né? Quem trabalha no Senar tem esse gosto. sim, A gente quer ver o homem do campo, a população do campo se desenvolvendo em várias maneiras, culturalmente também, porque ele já sim, tem essa cultura intrínseca que trazem da sua história, seja no perfeito. Pantanal, em qualquer outra região que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente agrega um pouquinho de conhecimento cultural também, porque eles Claro. merecem, né? Perfeito. É muito satisfatório. Como eu disse, eu sou suspeito para falar sobre a transformação que a educação faz e também nada mais natural que gerar essa transformação sobre a percepção cultural, a identidade de povo, a história do nosso povo, por meio de um instrumento musical que repercute tanto no nosso coração, na nossa mente e na nossa voz também. Você que está ligado aí no canal Agro pelo Brasil, aqui da carreta da CNA, aguarde, hein? Voltaremos violeiros. Continue Violeiros. ligado aí. Obrigado.